Você já pediu para o seu aluno correr em ritmo forte ou moderado e ele voltou com um tiro mais rápido do que ele já deu na semana? Isso é o que acontece quando o ritmado ou tempo run é mal orientado, é mal prescrito, ou então o aluno não compreende exatamente o que você pediu para ele fazer. Nessa live, eu vou te mostrar como prescrever treinos de limiar e ritmado, ou tempo run, com precisão, mesmo sem você ter um laboratório ou ter um GPS de top de linha, certo? É necessário que você tenha critérios bem estabelecidos para a sua prescrição e um método adequado, a sua metodologia de treinamento. Essa é a nossa série Métodos de Treinamento e hoje é o 5º episódio dessa série. Nós já falamos aqui sobre zonas de treinamento, método intervalado, método contínuo. Na semana passada e hoje nós continuamos abordando os tipos de métodos contínuos, que foi na semana passada o fartlek, o progressivo e hoje o treino ritmado, também no limiar, que os dois são muito próximos, né? A gente vai entender um pouco diferenças e semelhanças entre eles. E na próxima semana é o último episódio da série Métodos de Treinamento, que a gente vai abordar aqui os métodos complementares em relação ao treinamento de força, treinos técnicos e o aquecimento. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Vitor Franco, professor de Educação Física, treinador de corrida e ultramaratonista. Isso tudo há mais de 20 anos como professor, 8 anos como treinador e esse ano completo 10 anos em que eu realizei minha primeira ultramaratona, dezembro de 2015. Desde já também convido você a se inscrever aqui no canal. Toda semana tem muito conteúdo para treinadores de corrida de rua ou, se você é profissional, estudante de educação física, gosta de correr e pretende trabalhar com corrida no futuro, ou já trabalha com corrida, quer evoluir, quer melhorar, quer aprender mais sobre corrida, esse aqui é o seu canal. Um canal totalmente dedicado para treinadores de corrida de rua. Se você quer ser ou já é, então inscreva-se aqui no canal, deixa seu like aí, chama os coleguinhas para compartilhe, né, esse vídeo, esse canal com os colegas da nossa área, para que todo mundo possa evoluir. Tem espaço para todo mundo vai crescer e é isso que a gente quer aqui, todo mundo crescendo juntos. Se você quer evoluir profissionalmente, além de se inscrever aqui no canal, vou deixar aqui no primeiro comentário fixado um link para você entrar em contato com o nosso post para te explicar melhor como funciona o nosso programa de formação para treinadores de corrida de rua. Não é um curso de corrida, porque curso você faz, acaba fechado. Não, aqui é um programa de formação, onde você vai ter abordagem de todos os assuntos que você precisa para se tornar um mestre da corrida, um grande treinador de corrida. Pois bem, mas nesse vídeo aqui então a gente vai abordar o seguinte: o que é o limiar? Tem muita confusão a respeito do que é o limiar 1, limiar 2. Vamos simplificar para que a gente possa trabalhar com forma tranquila, trabalhar de forma tranquila na nossa vida profissional. Então, o que é o limiar? Como identificar o ritmo de limiar sem precisar de laboratório? Como treinar o limiar? O que é um treino ritmado? Como aplicar o treino ritmado no seu dia a dia? Treino ritmado ou tempo run? Eu gosto de falar ritmado porque tempo run é o que é usado em inglês, mas acho que nossa corrida, se fosse traduzir, né, seria um tempo run, corrida de tempo, né, mas não fica muito legal. A gente falar ritmado, você sabe que é você correr no ritmo da prova. E o limiar está diretamente relacionado com o ritmo da prova, de algumas das provas, né? Eu diria que a gente só não corre no limiar a prova de 5 km, que é acima do limiar 2, e a maratona, que é abaixo do limiar 1. Fora essas duas distâncias, as duas extremidades, ou os 5 ou os 42, todas as outras distâncias, dependendo do aluno, podem estar no limiar, podem estar na zona 2, podem estar num treino ritmado. Então é um treino que realmente é muito importante para uma grande parte dos corredores. Então vamos lá, primeira coisa, o limiar é um ponto de transição fisiológica no exercício físico. É o limite.
Por isso que chama limiar, né? Limiar é o limite de uma situação fisiológica para outra situação fisiológica. Nesse caso, né, é onde a intensidade do exercício começa a gerar respostas metabólicas diferentes, exigindo maior adaptação do corpo. Isso é o limiar. Você treinar no limiar significa que você está treinando no limite entre duas intensidades de exercícios diferentes que têm diferenças fisiológicas entre si. Por isso que é o ponto de transição fisiológica. Especificamente na corrida, ele representa o momento em que a produção de lactato no sangue se acelera a ponto de desafiar a capacidade do organismo de removê-lo, sem que isso seja necessariamente perceptível de imediato. Então a gente começa a correr e de acordo com a intensidade, com a velocidade que você estiver correndo, você estará ou abaixo do limiar 1, ou entre os dois limiares, ou acima do limiar 2. Essas são as três zonas esses são os três domínios de intensidade. Ou você tem uma adaptação fisiológica quando você corre abaixo do limiar 1, você tem uma outra adaptação fisiológica quando você corre entre os dois limiares, entre o limiar 1 e o limiar 2, e você tem uma outra adaptação fisiológica quando você corre acima do limiar 2. E aí a gente tem os três domínios de intensidade, as três zonas de intensidade que eu vou apresentar aqui para vocês também, e por isso que eu trabalho com 4 zonas de intensidade, né? Porque acima dos 100% do VO2 máximo, a gente teria o quarto domínio de intensidade, que é o domínio severo, extremo. Existem 2 principais limiares. O limiar aeróbio 1, ou que é o chamado Lactate Threshold 1, e que é o ponto em que o lactato começa a subir ligeiramente acima dos níveis de repouso, mas ainda é removido com eficiência. Ou seja, até o limiar 1, que vai ser em torno do que tem escrito aqui embaixo, 75% a 80% do VO2 máximo, você não tem uma maior produção de lactato. A produção e a remoção elas estão equilibradas até o limiar 1. Quando você começa a correr acima do limiar 1, que é acima de 75% a 80% do VO2 máximo, você começa a ter um aumento ligeiramente maior do que os níveis de repouso de lactato. Você vai ter uma maior produção de lactato, mas ainda assim ele é removido com eficiência e ele ainda permanece, de certa forma, equilibrado. Por isso que entre os dois limiares, entre o limiar 1 e o limiar 2, que seria de 75% a 90% do VO2 máximo, você consegue correr em torno de 20, 30 até 60 minutos, dependendo do seu atleta. Quanto mais bem condicionado, melhor, mais tempo ele vai permanecer na zona 2, entre os limiares, né? Ou seja, o corpo produz lactato o tempo todo, mas até esse ponto, ou seja, até a zona 1, até o limiar 1, 75%, 80% do VO2 máximo, a produção e a remoção estão equilibradas. Então, qual é a sensação? A percepção de esforço de 1 a 4, ou seja, a percepção mais baixa, né? Lembrando que é de 0 a 10. Então, de 0 a 10, 1, 2, 3, até 4 é a sua percepção de esforço. Então, você ainda consegue conversar, mas já percebe um esforço moderado, que você consegue permanecer ali abaixo, né, dessa zona 1, abaixo do limiar 1, nessa percepção de esforço. Ideal para treinos contínuos leves, regenerativos e construção de base. Não é esse limiar 1 que nós vamos nos preocupar com essa aula de hoje. O que nós vamos abordar aqui, principalmente quando falamos de treinos ritmados e treinos no limiar, nós vamos pensar no limiar 2. O limiar 1 até a zona 1, a gente já viu nas 2 aulas anteriores, falando sobre treino contínuo, fartlek e progressivo. O progressivo até tem um exemplo que a gente vai usar aqui, mas o foco para a nossa aula de hoje é o limiar 2, ou limiar anaeróbio, Lactate Threshold 2, LT2. Ele é o ponto em que a produção de lactato se eleva de forma significativa, ultrapassando a capacidade do corpo de removê-lo com eficiência. Então, quando eu vou além do limiar 2,
eu já estou na parte de treino intervalado, acima de 90% do VO2 máximo. Ou seja, o nosso objetivo é treinar entre os dois limiares, é treinar de 75% a 90% do VO2 máximo. Esse é o nosso objetivo quando pensamos em treino ritmado no limiar, que praticamente eles são muito próximos, né? Porque às vezes você pode fazer um treino limiar que não vai ser o ritmo da prova. As duas velocidades que a gente não corre, ou pelo menos normalmente não corre, entre os limiares 1 e 2, é os 5 km que a gente vai correr acima do limiar 2 e o 42 km, dependendo do atleta, os 21 também, em que ele vai fazer na zona 1, abaixo do limiar 1. 10 km, 15, 21, você vai conseguir realizar entre os dois limiares, limiar 1 e limiar 2. Você consegue realizar de 75% a 90% do VO2 máximo. Ou seja, falando aqui então em relação ao limiar 2, o organismo continua produzindo e removendo lactato, mas a partir deste ponto, a remoção não acompanha mais a produção, resultando em acúmulo no sangue. Então eu tenho que treinar abaixo do limiar 2, porque ali sim, como a gente viu anteriormente, eu tenho uma remoção equilibrada, como vocês podem ver aqui do meu lado aqui, ó, produção e remoção estão equilibradas, onde eu fico de 75% a 90% do VO2 máximo. Agora, quando eu ultrapasso os 90% do VO2 máximo, eu já estou numa zona de alta intensidade. Então, a remoção não acompanha mais a produção, eu começo a ter um acúmulo de lactato. Então, até o limiar 1, a produção e a remoção estão equilibradas. Depois que eu passo do limiar 1 até o limiar 2, eu tenho um aumento da produção de lactato, mas ele ainda é removido com uma certa eficiência. Quando eu passo do limiar 2, aí esquece. A remoção não acompanha mais a produção e resulta num acúmulo de lactato no nosso sangue. Conseguir treinar até o limiar 2 é uma percepção de 5 ou 6. Que é aquela percepção que você está fazendo força, mas que você consegue permanecer por mais tempo. E quando que eu vou aplicar esse tipo de treino? Principalmente o treino ritmado, ou tempo run, e sessões que buscam melhorar a resistência, a capacidade aeróbia do seu aluno em altas intensidades. Capacidade aeróbia não é potência aeróbia, certo, pessoal? Nós temos nas 3 zonas, os 3 domínios de intensidade, 3 capacidades físicas diferentes. Na zona 1, a resistência aeróbia. Na zona 2, entre os limiares, que é o que é o foco desse vídeo de hoje, capacidade aeróbia. E acima do limiar 2, potência aeróbia, que é onde você busca principalmente aumentar o VO2 máximo. Então aí nesse gráfico você pode ver aí no amarelinho que o máximo que alguém consegue correr na zona 2 é em torno de 60 minutos. Mas esses 60 minutos são principalmente para os atletas de elite. A turma da elite consegue fazer os 21 quilômetros na zona 2, principalmente quando faz ali próximo dos 60 minutos. Então você pode pensar num treino ritmado em torno de 30 a 40 minutos para os seus alunos recreacionais. Talvez os melhores 45, 50 minutos na zona 2. E olha que bacana aqui do lado. Zona 2, intensidade moderada. Em torno de 80% a 90% da frequência cardíaca máxima. Eu não trabalho com frequência cardíaca máxima, mas trabalho com VO2 máximo. Você pode fazer o mesmo valor, mas eles são bem próximos, né? Tem um ponto importante que na semana passada alguém me perguntou, falou assim, Vitor, para eu fazer treino no limiar, eu tenho que fazer um teste no limiar. E aí como que eu vou fazer esse teste no limiar? Coloco a pessoa para correr 20 minutos, a velocidade média que ele correr aqueles 20 minutos é a velocidade do limiar. É assim? Não, não é assim. Se você me pedir para correr 20 minutos hoje, eu não consigo. Então a minha velocidade, porque hoje eu estou sem treinar, estou focado no doutorado, estou focado em outras coisas. E eu estou treinando pouco. Estou fazendo muito mais como saúde do que performance, porque querer evoluir. Estou correndo como atividade física, como recreação, quase, né, digamos assim, do que treinamento, né, com planilha e tudo mais. Então, se você me pedir para correr 20 minutos, eu não consigo correr na zona 2. Não basta você apenas fazer um teste de 20 minutos
e falar que aquela velocidade média é a velocidade do limiar. Isso foi um teste que trouxeram do ciclismo para dentro da corrida. No ciclismo faz sentido. Pedalar lá 20 minutos, que é o teste do FTP, que já é uma adaptação também de um outro teste. Na corrida não tem essa relação de se eu corro 20 minutos, máxima velocidade dos 20 minutos, essa velocidade média será a minha velocidade no limiar. Nós não temos essa relação na corrida. E aí, como vocês podem ver, se você trabalha com 5 zonas, eu trabalho com 4 zonas, né? Seria na parte superior o Z1 até a linha azul, que é o limiar 1, Z2 entre os limiares, que é o foco dessa aula de hoje, e nós temos também outros vídeos aqui abordando treinamento na zona 2, mas não essa, né? Na parte de baixo, que inclusive é o artigo que eu retirei essa imagem. A zona 2 que ele aborda é essa zona verde escura aqui de baixo, né? Não a zona 2 amarelinha lá de cima. Se você trabalha com 5 zonas, é só você acompanhar aqui embaixo. Z1, Z2, antes do limiar 1, o Z3 entre os limiares e depois da linha vermelha, depois do limiar 2, o Z4 e o Z5. Observe essa linha fina aqui, vermelhinha, que é em relação ao acúmulo de lactato. Observa que na Z3, na parte de baixo, e Z2 na parte de cima, ele tem um aumento do lactato, mas ele ainda não começa a se acumular tanto de forma que prejudique a sua performance. Agora, quando você passa da Z2, quando você passa do limiar 2, aliás, entra ali Z4, Z5, você observa como que a curva começa a crescer muito mais, né? Então essa daqui é o que nós estamos falando, limiar 1 até a linha azul, limiar 2 é a linha vermelha. Os treinos daqui serão realizados, os treinos desse vídeo ritmado e no limiar acontecerão entre os limiares, entre a linha azul e a linha vermelha, de 75% a 90% do VO2 máximo. Então, como treinar no limiar? Primeira coisa que eu faço, como vocês estão vendo aqui, é estabelecer um parâmetro de percentual do VO2 máximo, que vai ficar de 75% a 90% do VO2 máximo. Uma outra forma que você tem é utilizar uma prova de 10 km que a pessoa faça muito bem, que não tenha subida, que tenha sido plana e siga em frente direto. E a terceira forma de medir o limiar é pela escala de percepção de esforço. Então eu tenho o VO2 máximo, 75% a 90% do VO2 máximo. Eu posso utilizar uma prova do atleta que ele tenha feito muito bem os 10 km, não necessariamente que tenha sido o recorde pessoal dele, mas que ele tenha terminado a prova e fala assim, poxa, fiz muito bem feito esses 10 km, corri muito bem. Você pode usar esse pace médio dos 10 km como uma velocidade de treinos no limiar. E a percepção de esforço, que vai ser em torno de 5 a 6, numa escala de 0 a 10, como o ritmo de treino no limiar. Por isso que você não precisa nem de laboratório e nem de GPS. O que eu quero é que você ensine o seu atleta a usar a percepção de esforço. Como treinar próximo ao limiar? Treinar próximo ao limiar é uma estratégia extremamente eficaz para que o corredor consiga sustentar um ritmo forte sem quebrar. Ele vai conseguir fazer ali um treino forte, em torno de 20, 30 minutos, percebendo essa dificuldade que vai ser correr nessa velocidade sem quebrar. E por que treinar próximo ao limiar? Você aumenta a tolerância ao lactato, antes de ter um aumento muito grande, né, você vai ter ali um convívio com lactato de forma equilibrada, apesar dele começar a ter um pouco mais de produção do que remoção. Mas ele consegue remover ainda de forma eficiente. Você vai melhorar a economia de corrida do seu atleta, você desenvolve resistência específica para algumas provas, principalmente 10, 15, 21 quilômetros. E eu acho que uma das partes principais quando a gente sai um pouco da fisiologia, que é treinar a sua mente a lidar com esse desconforto o tempo todo, de ter o acúmulo de lactato, de correr o forte confortável, né, sabe? De correr forte, mas ainda assim estar confortável. Vou acrescentar aqui o número 4, que é a frequência cardíaca para quem usa. Eu particularmente não uso, não trabalho com frequência cardíaca, mas vou deixar aqui para vocês, quem gosta de usar a frequência cardíaca, é uma outra opção. E para a gente fechar, vou dar 3 exemplos de treinos ritmados. O primeiro é você correr sem pausas. Faz um aquecimento, ok? E depois faz um treino sem pausas
de 20 a 40 minutos no ritmo de limiar, a 85% do VO2 máximo, por exemplo. Então aqui, ó, botei um exemplo, 25 minutos, ó, fez o aquecimento, está aquecido, o treino serão 25 minutos, numa percepção de esforço 5, 6, 7, 8 talvez já seja muito. Ou no pace de 10 km que essa pessoa correu em alguma prova. Ou então 25 minutos a 85% do VO2 máximo, que é a forma como eu prescrevo. Um treino ritmado, uma outra forma de medir o ritmado, é dividir em blocos, que seriam os treinos fracionados. Essa pausa é mais para ele se hidratar, tirar uma foto, do que um treino intervalado. Então, por exemplo, 3 séries de 10 minutos no ritmo do limiar. 3 séries de 10 minutos a 90% do VO2 máximo, no limite ali, né? E aí seguidos de 1 minuto e meio de trote leve ou de caminhada, sabe? Então você pode dividir, ao invés dele fazer 30 minutos a 90% do VO2 máximo, que é mais desgastante, vai fazer 3 de 10, dá uma quebradinha, 10 minutos, descansa um pouquinho, 10 minutos, descansa mais um pouquinho, mais 10 minutos, acabou. Um treinão alta intensidade e pode ser muito bem realizado aí na prática, né? Ritmado 3, começa leve e chega gradualmente até o ritmo no limiar. Seria um progressivo, mas diferente do progressivo da semana passada, em que muitas vezes a gente faz só na zona 1, você começa a 70% e termina, vamos lá, 30 minutos de treino, 15 minutos a 70%, 15 minutos a 75%. É um progressivo, todo ele é realizado na zona 1. Aqui é um progressivo com grande parte dele sendo realizado na zona 2, entre os limiares. Então eu faço o aquecimento, depois faço dos meus 30 minutos de treino, 10 minutos na zona 1, 20 minutos na zona 2. 10 minutos a 70% VO2 máximo, 20 minutos a 80% VO2 máximo. Excelente treino. Pois bem, dito isto, meus amigos, você quer evoluir profissionalmente? Inscreva-se aqui no canal. Você quer aprender mais sobre treinamento de corrida? Pelo que eu saiba, esse daqui é o único canal de corrida focado e direcionado totalmente para treinadores de corrida. Eu não me lembro de ter outro canal que fale tanto assim somente para o treinador. Talvez tenha um outro que seja de um outro colega, mas que esse canal também já não tem regularidade nos vídeos no YouTube, que é inclusive uma referência para mim também, um bom canal, mas atualmente o canal com regularidade, publicando vídeos focados no treinador de corrida, que eu saiba somente aqui os mestres da corrida. Então, inscreva-se aqui no canal, te convido a conhecer nossas redes sociais, entre em contato aqui no comentário fixado, tem o WhatsApp do suporte, para você conversar comigo, tirar suas dúvidas. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam até agora. E lembre-se, hein? Ninguém evolui sozinho. A gente precisa do outro para evoluir. E é isso que eu faço aqui sempre, compartilhando conhecimento e adquirindo mais conhecimento de vocês também. Semana que vem tem mais e até lá.